paz, meus irmãos, que o Senhor nos conduza em mais uma escola bíblica dominical. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos dá um coração voltado para o Senhor, para a tua palavra, um coração disposto a te obedecer em todo o tempo. Como precisamos do Senhor, como precisamos de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Nós pedimos por esse tempo que podemos ter, nos dá uma atenção redobrada sobre a tua palavra, que esse tempo aqui sirva para uma reflexão mais profunda sobre o teu Espírito atuando em nós, não só agora, mas no decorrer desse dia, no decorrer desta semana. É assim nosso pedido, é assim a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós nos voltamos para a mansidão. No grego, a palavra é prautas, né? E tem o sentido de gentileza, brandura, doçura, humildade e tolerância. Dá vontade de desligar esse vídeo aqui, chamar outro para falar sobre isso. Que desafios, né, irmãos? Na verdade, cada aspecto do fruto do Espírito tem sido um grande desafio, confrontador, né? Mas louvado seja o Senhor, porque é o próprio Espírito que nos tem em suas mãos, né? Nos guiando, nos forjando a cada dia, moldando o nosso caráter. Timothy Keller, como a gente tem visto, né? No seu livro ali, ele, de forma muito sucinta, ele dá a definição de cada uma das palavras ali utilizadas para apontar as características do fruto do Espírito, e ele define mansidão, né, como amabilidade, humildade, abnegação. E para arredondar um pouco mais aí esta definição, ele sempre apresenta o oposto, né? A ideia do que seria o oposto a essa definição aí. E aí ele coloca o ser superior, a ideia do voltado para o interior. E ele esclarece que humildade não é o mesmo que inferioridade. Então é interessante pensar aí no que Keller aponta para nós em torno desta palavra, né? Em torno da ideia de mansidão. Amabilidade, humildade, abnegação. Por sua vez, um outro autor, né, o Israel Melo de Azevedo, no seu livro O Fruto do Espírito, também temos dado uma espiadinha ali nesse livro, né, ele afirma que no Novo Testamento, mansidão está associada a um estado de espírito diante de Deus e a uma disposição de mente diante do próximo. Nas palavras do autor, diante de Deus, mansidão é a marca da humildade. Diante do próximo, mansidão é uma das dimensões do domínio próprio e da longanimidade. E aqui, então, nesse sentido, afirma que ser manso é ter a capacidade de se controlar diante daquilo que nos irrita. Então, de certa forma, há uma sobreposição, né, em cada uma dessas características apontadas aqui em Gálatas sobre o fruto do Espírito. De qualquer forma, só é manso, no sentido de se controlar diante do que nos irrita, quem é humilde, né? Quem não confia demasiadamente em si mesmo. Sendo assim, a característica do fruto do Espírito que nos voltamos hoje é essa espécie dócil de submissão produzida pelo Espírito em nós. Uma atitude de humildade à semelhança de Cristo, que se contrapõe à obra da nossa carne, ao orgulho nosso de cada dia. E certamente o orgulho ele é o carro-chefe, a base de sustentação para tantas outras manifestações pecaminosas. Então alguém ilustrou muito bem a nossa condição pecaminosa frente ao orgulho. Abre aspas, somos semelhantes ao burro que pensou que as palmas eram para ele, quando na verdade eram para Cristo, a quem ele carregava. A nossa pretensão ela é tamanha que importa que o primeiro passo em direção ao revestimento com a humildade
dentro dessa esfera da mansidão, com um característico do fruto do Espírito, mencionado em Gálatas, capítulo 5, seja o reconhecimento de que somos orgulhosos e o arrependimento desse pecado. Esse é o primeiro passo. Então, o orgulho ele se manifesta em arrogância, temor ao homem, incredulidade, idolatria, egoísmo, mas também em autocomiseração, auto-engano. O orgulho ele é a busca da própria exaltação, um espírito egocêntrico, um foco centrado no desejo de controlar todas as coisas em função de si mesmo. Durante o tempo do seminário, eu fui convocado a pensar biblicamente nos dois lados dessa moeda. Então observe a ponderação de um dos textos da minha apostila, das minhas aulas lá de ética, que a gente foi convocado a pensar, especialmente nessa questão do orgulho, porque é o carro-chefe, né, de muitos dos nossos pecados, se não de todos. Abre aspas. Quando se exalta a si mesma, uma pessoa está de fato dizendo: eu sou digna de valor. Sou a fonte de tudo quanto é bom, sábio ou bem-sucedido. Eu mereço crédito por tudo quanto consigo obter. Mereço amor, admiração e respeito. Todas as boas coisas vêm de mim, por mim e para mim. Eu devo receber toda honra e glória para meu deleite e prazer. Essa definição, ela enquadra perfeitamente aquele que é reconhecidamente arrogante. E agora nós chegamos ao outro lado dessa mesma moeda. Porque o arrogante, né, que nós conseguimos reconhecer como orgulhoso, com muita facilidade nós fazemos isso. Mas o outro lado dessa moeda é mais difícil da gente reconhecer. O que dizer daqueles que estão presos na autocomiseração? Ou seja, que estão absorvidos em seu próprio senso de fracasso. Eles estão apenas do lado menos popular desta mesma questão. Eles querem ser os melhores em si mesmos e por si mesmos. Eles querem fazer as coisas pelo próprio poder e força. Eles querem que todos os sirvam, gostem deles e os aprovem. Né? Então, ambos os lados, ricos e pobres de autoestima, estão cheios de orgulho. Então, baixa autoestima é o orgulho que deixa de conseguir aquilo que ele quer. Aí é mais difícil da gente reconhecer este orgulho, né, disfarçado de baixa autoestima. A cobiça, ela é simplesmente orgulho, no fim das contas. Há um livro que eu quero indicar a leitura, né, do Mahoney, o livro Humildade, Verdadeira Grandeza. Humildade, Verdadeira Grandeza. A editora Fiel. Ele dá a seguinte definição para o orgulho. Orgulho é quando os seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele. Essa seria a razão pela qual Deus odeia tanto o orgulho. Deus odeia o orgulho. O autor sugere que nós devemos considerar que, ao invés de apenas reconhecer fui orgulhoso em determinada situação, deve-se ir além, reconhecendo que, na verdade, nós estávamos disputando com Deus a sua supremacia. E isso é realmente grave. Por quê? Porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. O orgulho possui apenas uma finalidade: a autoglorificação. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Talvez o que nós precisamos fazer é realmente nos debruçarmos, né, nas Escrituras para entendermos mais quem é o Senhor.
e o porquê que ele não divide a sua glória com ninguém. Né? Meditar mais nos atributos desse Deus. Pensar, o Deus que nós adoramos é de fato o Deus revelado nas Escrituras? Né? Ou nós temos tido uma atitude de irreverência com um Deus que queremos que seja o nosso amigão e no fim das contas desprezamos, né, a sua glória, a sua majestade, a sua santidade e vamos tratando Deus de qualquer maneira. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O orgulho possui apenas uma finalidade, a autoglorificação. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, versículo 18. Então, convém apresentar algumas características do orgulhoso, né? E aí nós estamos olhando aqui para uma obra da carne, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos olhando para o fruto do espírito, a mansidão, e aí relacionada a essa questão da humildade, nós estamos olhando para aquilo que nós devemos nos despojar, né? Que é esse intuito do nosso coração, da nossa carne, de querer tomar o lugar de Deus, né? De querer a autoglorificação. Né? Devemos nos despojar de todo o orgulho que se manifesta de uma forma ativa. Nós vamos dizer aí, é aquela parte que nós conseguimos com muita facilidade reconhecer o arrogante, o soberbo, mas também se manifesta de uma forma, vamos dizer assim, não ativa, mas também é ativa, né? Mas assim, no sentido da autocomiseração, né? O coitadinho, aquele que está focado nas suas falhas, né? Mas que no fim e que a gente olha a princípio e fala, não, mas essa pessoa não é orgulhosa, essa pessoa no fim das contas ela está precisando ser levantada, né? Mas no fim das contas ela está tão triste, ela está tão coitadinha, porque na verdade ela queria ser exaltada, né? O desejo do coração dela era ser reconhecida, mas como ela não é, então ela cai na autocomiseração. Como ela não é, então ela está triste, né? Então tanto aquele que acha que é, e aí então tem uma postura arrogante, quanto aquele que queria ser, mas não é, e aí tem uma postura de coitadinho, estão sendo movidos pela mesma fonte pecaminosa, o orgulho, a soberba, né? A raiz acaba sendo a mesma. O Senhor, ele odeia o orgulho. Ele não divide a sua glória com ninguém. E entender quem é esse Deus, entender a sua glória, entender que nós fomos criados para glorificar o seu nome exclusivamente, né? E nos sujeitarmos ao seu querer, à sua soberania, isso nos coloca em nosso devido lugar. Estar em nosso devido lugar, entendendo a razão pela qual nós fomos criados, então nós vamos dar glórias ao nosso Deus, né? Tendo um conceito correto a respeito de nós mesmos e vivendo para glorificar o nome desse Deus. Então convém apresentar algumas características do orgulhoso, né? Ainda com o suporte dessas aulas, né, que eu tive lá e fui confrontado no seminário com um texto do Stuart Scott. O orgulhoso, ele pode até reconhecer, eu sou orgulhoso, mas ele segue adiante como se isso fosse uma coisa insignificante. E aí, mais uma vez, então, a gente volta àquilo. O primeiro passo é o reconhecimento do orgulho. É entender o porquê que o Senhor realmente odeia o orgulho, né? Enquanto a gente não entender, o Senhor resiste aos soberbos. O Senhor, ele odeia o orgulho, né? E o resultado é a queda, e o resultado é uma vida de separação mesmo do Senhor, né? A gente precisa entender a gravidade
né? Então não basta apenas reconhecer eu sou orgulhoso. Você já entendeu o quanto isso é grave, o quanto isso é uma afronta diante de Deus, o quanto isso no fim mina os relacionamentos? Você foi criado por Deus para glorificar o nome dele, para ter uma vida, se você já entregou a sua vida a Cristo, para ter uma vida cristocêntrica e uma vida outrocêntrica, né? Então, é dar glória a Deus e depois considerar o outro superior a você mesmo. Quando isso está invertido, você busca a supremacia de Deus, tentando roubar a glória dele no trato com as pessoas, né? Com os dons e talentos que Deus te deu. Enfim, você quer ser exaltado. Então, o orgulho não é algo insignificante. Precisa ter um quebrantamento do coração. O orgulhoso, ele é ingrato. Pessoas orgulhosas pensam que merecem apenas o que é bom, né? Tendem a ser críticas e murmuradoras. Pessoas orgulhosas tendem a ter acessos de ira, a fechar-se em si mesmo, a fazer beiço, né? A ficar de mau humor ou impaciente porque os seus direitos, os seus planos não foram cumpridos. Ser perfeccionista, no fim das contas, querer ser o melhor em tudo. Tais pessoas contam vantagens e falam de si mesmas o tempo todo. Alguns têm uma perspectiva demasiadamente elevada da sua própria importância, habilidades e talentos. E aí colocam como, não, mas é porque eu sou muito perfeccionista, por isso que eu quero tudo certinho, tudo... Na verdade, quer mostrar para os outros o quanto realmente é melhor em tudo. Procura ser independente. Algumas pessoas orgulhosas acham extremamente difícil trabalhar sobre as ordens de outra pessoa ou submeter-se. Outras fazem comentários negativos a seu próprio respeito, mas interiormente anseiam por autossuficiência. Uma característica talvez sutil, né? Monopolizar as conversas, ser rígido, teimoso, cabeça dura, né? Intimidar os outros com frases do tipo este é o meu jeito ou o jeito melhor de se fazer as coisas. Preocupar-se exageradamente com aquilo que os outros podem pensar a seu respeito. Querer agradar a homens ou temer a homens. Então, tem outros livros, o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, é um outro livro bom para lidar com essa questão do temor a homens. Agora eu não lembro o autor. Tem um outro livro, O Desejo de Agradar os Outros, também não estou lembrando o autor agora. Mas tratam da questão do temor a homens, quando a opinião dos outros é mais importante do que o que Deus fala. Quando o temor aos homens, às pessoas, é maior do que o temor a Deus. Isso move você a fazer coisas ou a deixar de fazer coisas. Então, temos que estar atentos a isso, porque isso, no fim das contas, revela um caráter guiado pelo orgulho. Ficar arrasado com as críticas. Então, você é alguém que vai às alturas com o elogio e vai à lona com as críticas, muito provavelmente é o orgulho que te guia. Não dar atenção ao ouvir. Então, enquanto você está falando, o orgulhoso ele está preparando para falar. Não ser ensinável. O orgulhoso sabe tudo. Ele é superior. Ele não consegue aprender nada. Está sempre numa postura de tentar se mostrar superior. Não, mas eu já estudei sobre isso. Não, mas isso aí eu também já... Sempre querendo... Né, você sempre encontra... Ele sempre tem que dar um passo a mais à frente das pessoas. Né? Ser sarcástico ou ferino nas suas palavras. Querer receber elogios ou esperar para ser persuadido com meiguice a servir. É interessante que essas características, né? Esperar para ser persuadido com meiguice a servir. Aquela coisa, por favor, mas você é tão especial, sem você a coisa não vai ser do mesmo jeito, você precisa estar com a gente. Sabe, a pessoa, para ela servir, ela precisa receber um afago.
ela precisa receber um carinho especial para ela se mover, né? Isso também é uma característica de orgulho. Ser defensivo. O erro não pode ser meu. E aí então atacam outros. Raramente pede perdão por seus pecados. Caracteriza-se pela ausência de oração, de serviço a outras pessoas ou sacrifício por amor. Resiste à autoridade, é desrespeitoso. Dizemos que esta ou aquela pessoa tem problema de submissão, mas não. O que elas têm é um problema de orgulho que se expressa desta forma. É interessante também essa característica apontada pelo Scott ali, né? Então, essa pessoa tem um problema de submissão. Peraí, não, a falta de submissão dela é apenas a manifestação de um pecado de orgulho, né? Que se julga superior, né? Que quer tomar e roubar glória para si mesmo. Em contraste ao que a nossa carne produz, e aqui apenas algumas características, né, que eu achei interessante de trazer para nós aqui, porque de fato, quando eu fui vendo cada uma delas, muitas, eu mesmo me identifiquei com elas, fui confrontado com cada uma delas, e misericórdia, que o Senhor me capacite a ter uma postura, um plano de ação bíblico para me despojar dessas coisas, renovar a minha mente e ter um coração voltado para glorificar o nome dele. Mas em contraste ao que a nossa carne produz está o fruto do Espírito. A humildade, ela é produzida pela vida de Cristo em nosso interior, a obra do Espírito Santo nos santificando, né? E isso é o que nos dá esperança diante dessa grande luta, né, que enquadra a todos nós. Não há um justo sequer. Então Deus está agindo em nós, certo? Mas nós temos a participação nesta obra dentro do processo de santificação, como nós temos visto. Então, note mais uma vez 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A ideia aqui, né, de cingir-vos é de atar um laço. Nós devemos atar um laço de humildade sobre nós. É algo que ocorre em nosso interior, mas é possível porque Deus está nos exortando a vivenciar essa qualidade de caráter. E Ele mesmo nos garante isso por meio do seu Espírito, nos santificando a cada dia, nos movendo em mortificação. Então o Senhor tem o humilde em autoestima. Então é possível crescer em humildade. É possível ser reconhecido como alguém humilde, né? E glorificar o nome do Senhor. O Senhor tem o humilde em autoestima. Olha lá em Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor Jesus, no fim das contas, Ele é o nosso grande referencial sobre o que é ser humilde. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. O próprio Senhor Jesus apresenta-se a si mesmo como manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Jesus, ele afirma sobre ele mesmo: eu sou manso, eu sou humilde. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso anseio, o anseio do nosso coração, ser parecido com o Senhor Jesus.
né? Então, precisamos abandonar o orgulho e nos revestirmos da humildade, à semelhança de Cristo. De forma muito prática, considerando o outro superior a nós mesmos, em total dependência do Espírito Santo. Mas isso é no nosso dia a dia, é na hora da confrontação. E aí é que é a grande luta. Louvado seja Deus pelo Santo Espírito produzindo em nós a humildade, a mansidão que nos faz abrir mão dos nossos direitos, os legítimos, e até mesmo e reconhecendo aquilo que nós achamos que é nosso direito, que na verdade nem é direito nosso. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do verso 3, vamos ler. João capítulo 13, do verso 3 até o 17. Diz assim: Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que lhe enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nós sabemos que lavar os pés era uma função do servo dos servos, né? A mais repugnante ali. Imagina todo mundo andando ali com as suas sandálias, quando tinha ali, por aquelas terras, né? E aí, lavar os pés não deveria ser uma função muito fácil, né? E, além do mais, os pés ali um sinônimo de repúdio ali também, né? Então, o mestre que serviu de exemplo, o rei que se fez servo, Jesus se moveu nessa terra em direção a seu Pai. Nós devemos imitar a sua conduta. O Scott ele nos apresenta maneiras diferentes de expressar humildade. E vale a pena também observá-las dentro de um processo de autoconfrontação, né, que entende a total dependência do Espírito que gera em nós o seu fruto, providenciando então uns meios. Então, primeiro, nós temos que concentrar o foco de atenção no Senhor e Salvador Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé. A nossa ambição deve ser agradar a Deus. O apóstolo Paulo vivia assim. Um cristão humilde, segundo foco aqui, né? Maneira de expressar humildade. Um cristão humilde, ele é grato. Ele reconhece a bondade de Deus. Ele reconhece a bondade de Deus.
Comunicar-se com Deus é preciso depender de Deus em oração. Você deve orar sem cessar, reconhecendo que o Senhor é quem está no controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Servir a outros, ministrar ativamente a outras pessoas. Um cristão humilde quer ser útil e frutífero. O humilde, ele busca maneiras de servir. Ele não espera que alguém lhe peça para servir. E ele nem considera alguma tarefa servil demais para que ele a faça. Precisamos considerar isso. Obedecer em tudo à vontade revelada de Deus. É uma maneira de você expressar humildade. Aprender com outros. Cristãos humildes são ensináveis. Eles sabem o quão poucos sabem, de modo que são ansiosos para aprender. Eles trabalham bem em equipe, não são autossuficientes, independentes. Sabem depender um do outro. Entendem o valor da mutualidade bíblica, do que é pertencer ao corpo de Cristo. Outra maneira de você expressar humildade: encorajar outros. Jesus sempre encorajou seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. Buscar a integridade na vida particular e em público. A vida humilde é uma vida honesta que procura ser irrepreensível. Nós temos falado bastante sobre essa ideia de fidelidade em tudo. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas palavras. Negar a si mesmo, abrindo mão dos seus direitos e viver para Cristo, mortificando os pecados e feitos da carne. Pensar com sobriedade e moderação a respeito de si mesmo e curvar-se diante de Deus e curvar-se diante de outros. Conscientizar-se que seria o pior dos pecadores não fosse a graça de Deus. Você tem essa consciência? Que se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, você seria o pior dos pecadores? Você seria capaz de cometer qualquer pecado? O pior pecado, né? Vamos dizer assim, na nossa escala, né? de perplexidade diante do que o homem é capaz de praticar. Você tem essa noção? Ou você ainda se acha superior a outros com a frase, isso eu jamais cometeria? Pensar com sobriedade e moderação a respeito de si mesmo e curvar-se diante de Deus e curvar-se diante de outros é uma maneira prática de você expressar humildade. Nós devemos adorar a Deus amando e servindo aos outros. O orgulho, ele procura usar e manipular as pessoas. E até mesmo Deus, né? Só que com Deus não tem como brincar, né? Podemos até brincar com pessoas, enganar pessoas, não por muito tempo, mas com o Senhor não se brinca. Então, nós precisamos nos revestir, certo? De que forma? Então, procure conhecer a pessoa de Deus na palavra, né? Ler sobre o seu caráter, ver a glória de Deus, conhecer mais a respeito desse Deus, nos humilha. Nos humilha. Saber quem Ele é, nos humilha. Até nesse livro A Humildade, aqui ele ressalta um aspecto que eu achei muito interessante. A nossa necessidade de dormir. A nossa necessidade de precisar dormir. Já parou para pensar que todas as noites nós temos a oportunidade de relembrar o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos frágeis, porque nós precisamos dormir. Em algum momento nós precisamos parar tudo. Não interessa o quão ansioso você está, o quão atarefado você está, você precisa parar tudo e ir dormir. O nosso Deus nunca dorme.
O Senhor, Ele está sempre atento. Ele nos vigia enquanto dormimos. Nós precisamos dormir. Que oportunidade, né? Para a gente reconhecer de forma humilde, de exercitar a nossa humildade diante do Senhor. Senhor, Tu és grandioso. Eu sou tão pequeno que eu preciso agora dormir. Que eu preciso agora parar com tudo aqui, porque senão eu não aguento. Porque senão eu caio, né? Caio duro no chão ali, dormindo. Porque o nosso sistema apaga, né? Experimente você ficar aí sem dormir, se estiver tudo certo com a tua saúde, a ficar sem dormir aí mais de 24 horas para ver se o teu sistema simplesmente não te apaga onde você estiver. O nosso corpo já anuncia a nossa fragilidade. Procure conhecer a pessoa de Deus na palavra, né? E não o Deus inventado. A Bíblia nos ensina a ver o orgulho como de fato ele é: pecado, uma abominação terrível e perversa. Como temos visto, todo o processo de mudança ele deve levar em conta as motivações, pensamentos, palavras e ações. A este processo, motivações, pensamentos, palavras e ações. Nós nos despojamos das obras da carne e nos revestimos, passamos a andar no Espírito, capacitados por Ele, evidentemente. Então não adianta nada tentar adquirir uma nova maneira de pensar e de agir sem substituir aquilo que motiva a minha vida e o que eu mais quero, né? Então, a conversão implica em que o Senhor se torne o nosso maior alvo. A motivação por querer glorificá-lo acima de todas as coisas, em tudo o que fazemos, é o que nos conduz a uma mudança eficaz. E entender por que nós precisamos nos despojar e nos revestir. Então, motivações e crenças são transformadas e substituídas quando nós levamos a sério a palavra de Deus com a capacitação do Espírito Santo e a ajuda, inclusive, de outras pessoas maduras na fé, capacitadas também pela palavra, pelo Espírito, na condução do processo de santificação, né, na mutualidade bíblica mesmo. Então, meus irmãos, vamos levar a sério o processo de santificação segundo o caminho de Deus. Olhar para o orgulho nas nossas vidas e ver como ele é horrendo diante de Deus. Que essa palavra possa nos colocar em nosso devido lugar. Quando nós pensarmos no fruto do Espírito e entendermos que mansidão está relacionada à humildade, né? A abrir mão dos nossos direitos, a não usurpar a glória de Deus, a uma postura de considerar o meu irmão, o próximo, superior a mim. Isso me leva então a amá-lo, a servi-lo com a firmeza estabelecida pela palavra de Deus, com a paciência estabelecida por essa palavra, né, sem negociar os princípios dessa palavra, como a gente sempre bate nessa tecla, né, porque é uma confusão em relação ao que é o amor bíblico sem tamanho, né, e isso precisa ser renovado cada vez mais nas nossas vidas. Né. Amar biblicamente não é desprezar a palavra de Deus, não é negociar os princípios bíblicos, né, mas em relação ao orgulho, precisamos levar a sério, como o Senhor leva. Né? Então, que o fruto do Espírito possa ser apreciado por nós, né? Que possamos nos deleitar em saber que o Espírito Santo de Deus que habita em nós está forjando o caráter de Cristo em nós, mas isso nos movendo a um desejo por querer agradar a esse Deus. Você tem se reconhecido como um orgulhoso? Né? No teu caminho há aspectos de orgulho? Arrependa-se disso. Você é alguém que tem um conceito elevado a respeito de você mesmo? Arrependa-se disso, porque toda a glória deve ser dada ao Senhor Jesus. Você tem um conceito baixo, né? Subelevado a respeito de você mesmo?
Peraí, o que você está querendo? Quais são os seus anseios? Quando você fica... Qual é o miolo aqui da sua tristeza, no fim das contas? O que você não tem que te abate tanto? Peraí, você foi feito para glorificar o nome de Deus, né? Então tenha um conceito equilibrado a respeito de você mesmo. Qual que é o teu lugar? Qual que é o meu lugar? Nós somos servos, nós somos súditos, nós somos escravos da justiça. O rei só tem lugar para um, é o Senhor Jesus. A nós compete entender que toda a glória é para Ele. Submissão ao plano soberano dele, né? Então, que o Senhor nos capacite a uma vida de transformação no Espírito. Oremos. Bondoso Deus, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Nós reconhecemos que muitas vezes o nosso coração, a nossa carne, ela produz em nós respostas orgulhosas, motivações onde o orgulho ele nos impede de ter um coração humilde, de ter um coração que responde de forma mansa, de forma a glorificar o Teu nome. Nós sempre estamos tentando defender os nossos pseudos direitos, muitas vezes não interessados com a Tua glória, mas com a nossa. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos conduz a um verdadeiro arrependimento. Por favor, tenha misericórdia de nós. Nos dá a concepção bíblica sobre o orgulho e nos conduz a arrependimento. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que opera em nós. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor não nos desampara e que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completar até o último dia. Muito obrigado, Senhor, porque um dia estaremos face a face na Tua presença. E aí sim, já não teremos que lutar contra a nossa carne. Já estaremos glorificados na Tua presença, em plena humildade, entendendo que toda a glória é para Ti. Mas desde já, nós queremos desfrutar deste privilégio de forma voluntária, nos dobrarmos diante do Senhor, nos dobrar diante da Tua vontade, do Teu querer, para viver para a Tua glória, te dando toda a honra e vivendo considerando o outro superior a nós mesmos. Louvado seja o Teu nome, oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Hoje à noite, culto, espero que a nossa internet esteja boa, mas por acaso der algum problema, não se preocupe, fica gravado e você pode acessar logo depois, né? Mas fique em oração aí para que ocorra tudo bem. De qualquer forma, se você já pode estar presente nas nossas reuniões, ore, pense a respeito e venha participar presencialmente. Deus abençoe, continuamos orando para que em breve tudo isso passe, estejamos todos juntos. Até mais!